Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em Apocalipse, final já do nosso estudo praticamente, capítulo 19, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu uma voz dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, pois julgou a grande meretriz, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. É o quadro final já, julgamento da grande meretriz, que é a Babilônia. Nós já vimos detalhes, por assim dizer, pictóricos, de sua ruína. No capítulo anterior já vimos isso, capítulo 18, a proclamação, que já tinha sido falado anteriormente no capítulo 16, e agora o desfecho desse juízo da grande meretriz, que é a Babilônia. E o modo como do mundo ou do sistema do mundo é prestado conta do sangue dos justos. Porque os justos têm sido martirizados sobre a terra por portarem a palavra de Deus e por sofrerem as oposições do mundo. Isso nós já vimos no capítulo 11, na figura das duas testemunhas, que são um elemento representativo do povo de Deus, da igreja. O modo como eles são mortos e os seus corpos ficam retirados na grande praça que se chama, da grande cidade que se chama Sodoma e Egito. É Babilônia também, mas de uma maneira assim, diferente falado ali. Mas é o mesmo quadro. Mas aqui nós vemos o seguinte: o juízo final, ou juízo definitivo, contra o mundo e de todo o sangue que foi derramado sobre ele. Então, a grande meretriz, que é o sistema, que é o mundo com sua corrupção, e o sangue dos justos sendo finalmente vingado. Porque o juízo de Deus é uma vindicação também do seu povo. É nesse sentido que julgaremos até os anjos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios. E nesse quadro também vemos assim, um júbilo no céu, porque no céu repercute o que está acontecendo na terra com relação à completude do plano de Deus. E há um grande júbilo dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Por que os 24 anciãos e os 4 seres viventes são destacados aqui? Porque, como já dissemos antes, os 24 anciãos todos os 24 anciãos quanto os 4 seres viventes são querubins de alta hierarquia, são seres angelicais que ficam ali logo abaixo do trono, logo mais próximo do trono de Deus. São elementos representativos, no caso dos 24 anciãos, são elementos representativos da igreja, e aqui eu falo da igreja eterna, da igreja dos primogênitos ao lado dos céus, não apenas a igreja no sentido estritamente denominacional ou atual, mas o povo de Deus como um todo. Porque essa igreja de primogênitos ao lado dos céus é todo o povo de Deus. E esses 24 anciãos são um elemento angelical representativo do povo de Deus. E também os 4 seres viventes, que são os elementos representativos da criação. Então, o que nós vemos aqui? O povo de Deus e toda a criação em júbilo, porque a sua redenção está completada. A redenção tanto do povo de Deus quanto da criação expressam o seu júbilo. Porque, como já lemos em Romanos, a criação toda geme e sofre angústia, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E aqui os filhos de Deus estão sendo manifestos em sua plenitude, naquilo que eles verdadeiramente são, que agora se acha oculto pelo pecado, mas que no momento da segunda vinda de Cristo, por via da ressurreição e por via da glorificação dos corpos, seremos plenamente manifestos nele. E aqui os céus estão em festa por esse grande dia em que os justos são vingados e são glorificados. São vingados em relação ao seu sangue derramado sobre a terra e são glorificados por sua fidelidade ao Senhor e ao Evangelho. E aqui é o dia em que os céus também estão em festa, porque os anjos estão em júbilo, porque aquele que foi o primeiro que originou toda a rebelião contra Deus, que é Lúcifer, que torna, no caso, Satanás, também é julgado nesse mesmo dia. Então não há um dia separado para jogar cada coisa, embora algumas pessoas assim acreditem em juízo em etapas. Pessoalmente eu não vejo isso. Eu vejo que a segunda vinda de Cristo, ele passa a régua em tudo. E todos são julgados nesse dia, anjos e homens. Então o júbilo é um júbilo completo aqui. Porque ele é imbuído na compreensão final do plano de Deus. Esse plano que atravessou eras e estações. Esse plano que se delineou na terra, a partir de algo que começou no céu, a rebelião de Lúcifer. Mas aqui, os anjos estão em festa, os querubins estão em festa,
porque todos os rebeldes estão sendo julgados. E finalmente o reino eterno será estabelecido. Depois, continuando aqui no versículo 6 a 10 desse capítulo 19, continuando, diz assim: Então ouvi uma voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, exultemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Uma imagem belíssima aqui. O casamento, uma celebração de casamento como imagem da segunda vinda e da reunião do Senhor com o seu povo. Isso no fim de um processo longo de santificação. Aqui, obviamente, nós temos que entender todo esse quadro com relação aos remidos de todas as eras, não apenas nós aqui, nós, por assim dizer, que veríamos a segunda vinda, mas todos os remidos de todas as eras. Esse quadro aqui é um quadro eterno, que tem a dimensão da eternidade. Então, seria até como é que eu vou dizer? Seria até uma mediocrização entendermos esse quadro restrito apenas ao dia ou às pessoas que estarão nesse mundo vivas e verão esse dia. Não. Esse quadro abarca a eternidade sendo colocada, sendo trazida finalmente à luz pela segunda vinda de Cristo. As bodas do Cordeiro. Bodas são o quê? Bodas é uma festa de casamento. E, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o povo de Deus é colocado como a esposa, né, do Senhor, a esposa de Deus, tanto em Osés quanto em Efésios. Eu falo Osés e Efésios porque são as duas passagens de maneira mais assim clara, assim, utiliza essa simbologia, mas é uma imagem que percorre tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O povo de Deus como esposa e noiva. Porque o que nós temos com o Senhor? Temos, aqui, deixa eu ver, aliança. Temos isso aqui. Temos aliança. Eu já falei antes, nós temos aliança com o Senhor e uns com os outros. Você é aliançado comigo e eu com você. Seja lá quem for que esteja me assistindo aí agora, ou onde quer que você esteja. Nós somos aliançados no Senhor, embora não nos conheçamos pessoalmente. Somos aliançados no Senhor. Se você é um filho de Deus, se você é um discípulo de Jesus Cristo, você é aliançado comigo e eu com você. E essa aliança será planificada no momento da segunda vinda de Cristo, porque o povo de Deus será alçado assim, em sua compreensão, essa compreensão da aliança, que temos que procurar viver muitas vezes assim com sacrifícios hoje, de suportar, de perdoar, até de administrar tensões no nosso meio. Essa aliança que é tão duramente mantida com orações, com jejuns e com arrependimento, muitas vezes, ela será planificada como identidade na eternidade. Nossa com o Senhor Jesus, uns com os outros e com o Senhor Jesus. Brilharão os justos como o sol no reino de seu Pai. Vai estar acontecendo nesse momento aqui, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que é a igreja. E aqui fala também das vestes de linho. Já mencionei algumas vezes que a veste de linho, que é a vestimenta da igreja. É uma vestimenta com a qual já nos vestimos agora, porque essa é a expressão de vestes de santidade. No Antigo Testamento tem uma passagem que diz: sejam sempre alvas as suas vestes. É uma vestimenta de santidade. Não é que nós temos que andar de branco. E, coincidentemente, eu estou com uma camiseta branca aqui, mas não é isso que a passagem diz. Aqui a veste de linho branco e resplandecente são os atos de justiça dos santos. E é a única vestimenta que podemos vestir possibilitada pela lavagem do sangue de Cristo. Não há nenhum outro elemento que nos proporcione tal vestidura. Apesar de haver pregações liberais que colocam budismo, islamismo, religiões aí no mesmo nível que Jesus, é uma heresia, porque as nossas vestes só podem ser trocadas pelo sangue de Cristo. Efésios diz que o Senhor vai purificando a igreja com a lavagem da água e pela palavra. O Senhor Jesus santifica e purifica a sua noiva, que é a igreja. Inclusive, o nosso modo de tratar nossas esposas deve ser semelhante ao modo de Cristo tratar a sua igreja. Está lá em Efésios. Porque o elemento que purifica a igreja é o sangue de Cristo, que é o único elemento que realmente nos purifica e nos coloca vestes de santidade. Disciplina não é santidade. Rituais não é santidade. Religiosidade não é santidade.
Somente o sangue do Cordeiro purifica e nos constitui como filhos de Deus, com vestes lavadas no seu sangue. Porque quando João teve anteriormente a visão da grande multidão lá no céu, ele viu já uma grande multidão de remidos, e ali diz, esses são os que vieram da grande tribulação, um dos anciãos fala para ele, um dos 24 anciãos fala para ele, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo que estão diante dele. Então lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes de linho não podem ser colocadas sobre o nosso pecado. Nosso pecado tem que ser lavado primeiro, para só depois vir as vestes de linho. Então as vestes de linho são a vontade de Deus em nossa vida. E os elementos de santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Porque as parábolas já falavam disso. Lá em Mateus 22, 1 a 4, é contado justamente uma parábola de uma grande ceia, de uma grande festa que o rei dá, e essa mesma festa aqui, não é outra não, é essa aqui mesmo, na parábola dos convidados para a ceia. E ali se diz que quando fecha as portas, por assim dizer, as pessoas ficam recusando, no caso dos judeus, primeiramente, né? Ficam recusando, vou me casar, vou cuidar da minha vida, vamos não sei o que lá, e rejeitam o convite. E o rei manda que se busque qualquer pessoa má, chama os que estão pela beira do caminho, que no caso seriam uma imagem dos gentios. As pessoas foram primeiramente convidadas, não aceitaram, e aí o rei ordenou que se chamasse outras pessoas. Ali o caso está falando da rejeição dos judeus e a entrada dos gentios, no caso. Diz que está falando essa parábola dos convidados para a ceia. Mas num dado momento, ele começa a olhar, o rei começa a olhar os convidados e vê um que não tem a veste nupcial. E pergunta para as pessoas, amigo, como você entrou aqui sem ter a veste nupcial? E ele não fala nada. Pega esse sujeito e joga lá fora. Ali haverá pranto e ranger de dentes, Jesus diz. Quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino dos céus, e vós jogados fora, e vocês lançados fora, porque o juízo será um juízo eterno e para toda a humanidade com relação a essas bodas. Trata-se aqui do juízo eterno e da mesa eterna. A mesa do banquete aqui é a vida eterna mesmo, Novo Céu e Nova Terra, Nova Jerusalém, qualquer outro nome pictórico que se usa para essa eternidade. É a mesa do banquete. A ceia da boda do Cordeiro, portanto, é essa consumação de todas as coisas e o ingresso dos salvos e da igreja do primogênito arrolado nos céus, de todas as eras, de todas as épocas, para o reino eterno. Para o reino eterno, é isso. A ceia do Cordeiro é essa. Eu falo isso porque existe uma interpretação popular, que eu pessoalmente não acredito nela, que diz que essa boda do Cordeiro vai ser uma boda celebrada durante os dias da grande tribulação, que as pessoas vão ser arrebatadas, a igreja vai ser arrebatada e vai ter as bodas do Cordeiro durante a grande tribulação, enquanto o resto da humanidade, os crentes no caso que perderam, os crentes no caso que perderam o bom do arrebatamento, e os judeus, 144 mil literais de judeus, vão sofrendo as perseguições do anticristo durante os 7 anos literais da grande tribulação. Pessoalmente, eu não acredito nessa interpretação. Eu acredito que essa ceia das bodas do Cordeiro é aquele banquete mencionado lá nas parábolas de Jesus. É a ceia da eternidade, a qual o Senhor Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Acredito que a ceia das bodas do Cordeiro é essa eternidade, porque eu não, pessoalmente, não reconheço uma outra coisa que aconteça na segunda vinda de Cristo, senão o juízo eterno e a eternidade. No finalizando, diz assim, no 11 a 21, agora terminando aqui: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam os exércitos que há no céu. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, de Deus Todo-Poderoso. E via a besta os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Um quadro pictórico aqui, está bem resumido aqui, mas um quadro pictórico da segunda vinda de Cristo descrito como uma cena de batalha.
O que está narrando aqui? A segunda vinda de Cristo. A batalha do Armagedon é o quê? A batalha do Armagedon é a segunda vinda de Cristo. Esse quadro aqui é um quadro, como é que eu vou dizer, um quadro limitado, vai ter mais coisa depois disso? Não. Esse é um quadro completo, porque a passagem diz, os restantes dos mortos, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía daquele que estava montado no cavalo. Ou seja, a espada daquele que estava montado no cavalo dá conta de tudo, e aqui é o juízo. Esses que são mortos pela espada são pessoas julgadas e condenadas. Obviamente que não é uma batalha física, natural, como muitos interpretam. E esse restante dos mortos aqui, sendo mortos pela espada e tal, é a palavra do juízo. Esse quadro, então, é um quadro completo. É um quadro completo. Aqui é a segunda vinda de Cristo. O que acontece depois da segunda vinda de Cristo? A eternidade. Mas aqui depois tem um outro capítulo, sim, que é o capítulo 20, 21, 22. Mas de novo e novamente, é um quadro que se fecha em si mesmo, e depois tem uma retomada. Isso aconteceu várias vezes no Apocalipse, tanto em relação a revelações específicas de quadros específicos, paralelos, quanto em relação à própria segunda vinda. Já foi narrado algumas vezes aqui. Vários quadros de juízo apareceram aqui, em ciclos concêntricos, que é a estrutura do livro do Apocalipse. Então, vamos levar em conta de novo a estrutura do Apocalipse, porque aqui é um quadro completo do capítulo 19, e, de novo, o Apocalipse não termina no capítulo 19, continua depois. Então, o que vem depois disso é a retomada, porque esse quadro da Batalha do Armagedon é um quadro pictórico completo da segunda vinda de Cristo e do juízo final. A espada afiada que sai da boca daquele que está montado no cavalo é o aspecto da palavra do juízo. Aquela palavra que aparece em capítulo 25 de Mateus, quando o Senhor se dirige aos que estão do lado direito: vinde, bendito meu Pai, tomai posse do reino, porque tive sede e me desse de beber, tive preso, tal, tal, tal. É aquela palavra ali. Depois para os da esquerda: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus anjos, porque tive sede, não me desse de beber, tive preso, não me visitasse, e assim por diante. É essa a palavra de juízo, essa espada sai da boca daquele que está montado no cavalo, é a espada da palavra de Deus. A espada da palavra de Deus, a espada julgadora, a palavra julgadora e definitiva. E aqui é interessante, porque no capítulo 14 do Apocalipse, lá no capítulo 14, nós vimos uma cena de uma vindima, uma cena assim, pictórica, né? De uma vindima, das uvas serem pisadas para fazer vinho. E ali como um quadro de juízo. Vindima, mete a foice porque maduras estão as uvas, já está pronto para colher. Já pode ser colhidas as frutas, as uvas, e pode ser lançado no lagar e pode ser pisado, porque já está maduro para isso. E é o quê? Uma imagem do juízo sobre o mundo. Aqui, no caso, é a cepa do mundo. Eu estou falando do capítulo 14 do Apocalipse. E aqui nós vemos um aspecto do capítulo 14 repetido aqui. Porque lá no capítulo 14 diz que o sangue correu até o freio dos cavalos. Mas lá no capítulo 14 não estava mencionado assim, uma batalha. Estava mencionado uma vindima e aquele ato de pisar as uvas, aquela cena de se pisar as uvas para fazer vinho. Era essa cena que aparecia no capítulo 14. Mas ali no capítulo 14 falava, e correu o sangue até o freio dos cavalos, meio deslocado. E aqui, de novo, no capítulo 19, fala da cena, essa cena da batalha, e remete ao capítulo 14, dizendo, ele pisa pessoalmente o lagar da ira de Deus. Ele pisa pessoalmente o lagar da ira de Deus. Aí remete ao capítulo 14. Apesar de aqui, aí sim, aparecer uma cena de batalha. E vai dizer também que o sangue corre até o freio dos cavalos. Eu não coloquei toda a passagem aqui, senão eu tinha que escrever o capítulo inteiro, ia ficar muito longo. Mas a mesma cena acontece aqui, no capítulo 19, é que aparece aquela cena que é só insinuada no capítulo 14. Aqui no capítulo 19 aparece a cena que é insinuada no capítulo 14. Aqui, nesse capítulo 19, fala que esse que vem batalhando na Batalha do Armagedon, esse montado no cavalo branco, pisa pessoalmente o lagar da ira de Deus, que está lá no capítulo 14. Então, essa Batalha do Armagedon é o quê? Os reis, ou a besta, e os reis da terra congregados para reuni-los para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós já lemos essa passagem. Aqui é a cena em que a batalha acontece. Qual o desfecho dela? Qual o desfecho dessa batalha? Por quê? João já tinha visto anteriormente, sair da boca
do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, para juntar os reis da terra para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que querem esses reis da terra se juntando para a batalha? Uma imagem maior ou ampliada daquele que aparece em Atos 4, que é mencionado o Salmo 2, em que os reis da terra e os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Um fato que acontece no mundo. Os poderes do mundo são cooptados por Satanás para se voltarem contra a igreja. Como é que acontece isso? É uma batalha mesmo que nem está aqui, com espada, com sangue? Não, não. Essa batalha da Armagedon, em seu estendido, já está acontecendo. Espiritualmente falando, a parte dela já está acontecendo. Agora, por exemplo, ouvindo comentários sobre uma propaganda de Doritos, falando sobre ideologia de gênero, não, homossexualismo mesmo. Uma família vai visitar um vovozinho que está morto, aparece o espírito dele, aí aparece um outro velhinho do lado, isso aqui é o meu companheiro. Tipo assim, ele se definiu como homossexual depois de morto. A propaganda fala isso. Horrível, horrível. E é claro que esse ajuntamento dos reis da terra, dos poderes desse mundo contra a igreja, está acontecendo na forma dessas nuvens negras que estão se amontoando em nosso horizonte como igreja. Porque os termos já estão sendo todos colocados. Discurso de ódio, intolerância, abuso de poder religioso, tudo isso já está sendo colocado. Atualmente já há irmãos sendo processados por dizerem que o homossexualismo é pecado. Isso é a batalha do Armagedon, já é o princípio da batalha do Armagedon. Porque os reis da terra ou os poderes desse mundo estão sendo já ajuntados, já estão preparando os termos para que se levante uma grande batalha contra a igreja. Porque aqui a segunda vinda de Cristo interrompe aquela perseguição final do anticristo contra a igreja. E isso é a batalha do Armagedon. Os reis da terra, a besta, os reis da terra se juntando, é a perseguição final contra a igreja, encabeçada pelo anticristo, e que será interrompida pela segunda vinda de Cristo. A promessa de Jesus é: não perseguireis a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então a perseguição final estão dentro dos dias da grande tribulação, que não são 7 anos literais, a Bíblia não diz, e que será encurtada pelo Senhor. Os tempos serão encurtados. Os tempos já estão sendo encurtados. Quem tem aí alguma coisa dos filhos de Issacar está sentindo isso no ar já. Os tempos estão sendo encurtados. Então, haverá esse agravamento, e isso é a batalha do Armagedon. O que está descrito aqui pictoricamente é essa batalha, que tem esse preparo, que tem esse princípio que nós já estamos vendo, mas que será pleno quando se manifestar o homem da iniquidade. Aí a coisa fica feia. Aí é só a vinda de Cristo para nos livrar realmente. E o arrebatamento que acontecerá no momento da vinda de Cristo. Então, são os poderes do mundo contra a igreja. A besta e o rei da terra são os poderes do mundo contra a igreja. Tá? Segundo aquilo que aparece já em Atos dos Apóstolos e que é ampliado ao nível do mundo inteiro nessa passagem. O grande dia do Deus Todo-Poderoso é o desfecho desse mal que se manifesta no mundo, desse mal que se torna pleno no mundo e que vitimiza o povo de Deus. As profecias relacionadas aqui, que estão relacionadas tanto nessa passagem quanto em Apocalipse 20, aqui eu vou adiantar que a batalha de Apocalipse 20 é essa mesma aqui, não é outra, simbolicamente, mas é a mesma batalha. Batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog são a mesma batalha, embora exista uma interpretação comum que diz que não, que essa batalha do Armagedon, o anticristo está vindo contra Israel, com armas e canhões. Não. Embora simbolicamente, lá em Ezequiel 38 e 39, apareça Israel como sujeito realmente. Porque parte dessas passagens, se os irmãos lerem com atenção as passagens de Ezequiel 38 e 39 e verem as referências, lá em Ezequiel 38 e 39 vai estar referido algumas expressões que aparecem em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Apocalipse 20 e Apocalipse 19 são relacionados com a batalha que aparece em Ezequiel 38 e 39. E também com Isaías 14. Eu falo em Ezequiel 38 e 39 porque é a passagem mais citada com relação a essas coisas. E que coloca Israel como sujeito. Não é Israel, é o povo de Deus. Ali, no caso, é um quadro assim, já simbólico de uma coisa que vai acontecer em um tempo escatológico, porque os povos, todos os povos da terra contra Israel, isso, fisicamente, isso não vai acontecer. Então, não é
o Israel ali, mas o que Israel representa espiritualmente, que está se cumprindo nesse dia, que é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. O aumento das oposições contra a igreja, em um sentido espiritual, Israel, no caso, como igreja, e a segunda vinda de Cristo livrando, finalmente, o povo de Deus de suas opressões e dando vitória ao povo de Deus. A batalha da Magedão, então, é física? Não, a batalha da Magedão é espiritual, é a segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas que acreditam nisso falam, se você perguntar para uma pessoa que acredita nisso de um modo mais literal, não, é uma batalha física mesmo. Não, mas então as pessoas vai ter cavalo, vai ter arco e flecha, porque aqui está descrito dessa maneira. E a pessoa vai dizer, não, mas aí, obviamente, vai ser tanque de guerra, vai ser míssil, vai ser caça, vai ser... Certo. Só que, aqui fala que Jesus vem montado num cavalo também. Então Jesus vai vir pilotando um caça, então aqui, assim, aplicando o mesmo princípio. Israel vai ser atacado fisicamente por tanques e mísseis e tudo mais, e Jesus vai vir pilotando um Mir, um Sukhoi, porque aqui diz que Jesus vem montado a cavalo. Como é que seria isso? Então, é um quadro pictórico realmente da segunda vinda de Cristo, por tudo que está escrito aqui, pelo modo avassalador, como o Senhor vence com o seu exército, vem com as nuvens no céu, não vem na terra, vem no céu, então é a segunda vinda de Cristo mesmo, e representa a batalha final, não de Israel contra o resto do mundo, mas da igreja contra as nações que são usadas para persegui-la. É isso. Não se trata de Israel e o mundo, mas a igreja e as nações. Espiritualmente aplicado, é isso. A besta e o falso profeta que são derrotados. Quando a besta é derrotada? Quando o anticristo é vencido? Em 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, o anticristo ele é vencido e é derrotado no momento da segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo que derrota o anticristo. Então assim, a vinda do Senhor em glória é que dá termo a isso, que obviamente é o fim de todas as coisas. E Mateus 25 fala que a segunda vinda de Cristo dá a todos o seu destino eterno. É por isso que, pessoalmente, eu não acredito em um milênio depois disso, porque a segunda vinda de Cristo é o evento final e definitivo de tudo. Qualquer passagem que você lê é a segunda vinda de Cristo, que derrota as forças das trevas. Então, nesse capítulo 19, é a segunda vinda de Cristo e a vitória final do povo de Deus, descrito pictoricamente de uma maneira bastante simbólica, usando os elementos da época, que é uma batalha física, no caso. Na época, a imagem simbólica mais próxima seria essa mesmo. Então, aqui é o grande dia do Deus Poderoso e da vitória final do povo de Deus. Bem? Deus abençoe.